E aí, pessoal, tudo jóia? Professor Narciso Damasceno, professor discursivos aqui do Estratégia. Prazer imenso estar aqui para a gente falar sobre essa parte tão importante do seu concurso, que é a prova discursiva. Faço os mesmos comentários que habitualmente faço. Importante que vocês treinem, tá? E que vocês submetam o texto que produziram à avaliação de um examinador. A gente aqui no Estratégia tem vários cursos com correção. Recomendo a possibilidade de vocês avaliarem, né? Recomendo que vocês avaliem a possibilidade de adquirirem um desses cursos. Tranquilo? Como vai funcionar o nosso roteiro aqui hoje? Eu vou passar a questão com vocês, depois eu vou fazer alguns comentários sobre a banca, sobre a estrutura do seu texto, depois a gente vai falar um pouco sobre as ideias que vocês podem considerar na hora de produzirem o seu texto, e lá no final vou apresentar uma proposta de solução, que pode ser considerada uma referência na hora de confrontarem com o texto que certamente produziram. Tranquilidade? Sem mais delongas, vamos começar. Bem, vocês sabem que esse aqui é o estilo padrão da Banca Sebrasp, né, pessoal? O tema, ele vem em caixa alta, negrito, centralizada em relação à folha, tá bom? Não é a única forma, mas é a forma a forma mais comum de os temas serem apresentados na Banca Sebrasp, tá? Não é obrigatório isso aqui poderia não existir, poderia só haver os tópicos, tá? Mas digamos que majoritariamente o tema ele é colocado aqui, ele é uma referência na hora de você produzir o seu texto. Mas o importante mesmo é o atendimento dos tópicos questionadores, né? Os 3 tópicos aqui que foram apresentados, que são, né, que é também a forma básica, a forma padrão da banca trabalhar, tá? Então o tema qual que é? A atuação da PRF na prevenção e repressão a crimes nas rodovias federais. E bem, os tópicos questionadores quais são? Os principais crimes enfrentados pela PRF nas rodovias federais e seus impactos, tá? Então, na verdade, aqui, esse pedido 1, ele se desdobra em 2 outros pedidos, tá? Digamos aqui que seja o 1.1, que são os principais crimes, né? E o 1.2, os impactos na segurança pública, tá bom? Bem, o segundo tópico questionador são as estratégias e operações adotadas pela PRF para prevenir e reprimir tais crimes, tá? Então, é importante que você fale sobre as estratégias e alguma coisa sobre as operações também, tá bom? E lá no tópico 3, a importância da integração da PRF com outros órgãos de segurança e fiscalização no combate à criminalidade nas rodovias, tá? E aqui é um tema que realmente muito relevante no âmbito da PRF, e a gente vai ver por quê ao longo da nossa apresentação, tá bom? Meus amigos, como vocês sabem, a Banca Sebrasp ela tem um estilo bem particular de cobrança de questões de atualidades, né? Enquanto as outras bancas elas colocam para você dissertar sobre um tema, exemplo, redução da maioridade penal e deixa aberto para que de certa forma você argumente da forma como você melhor entender, a Banca Sebrasp ela dirige, né, ela direciona a sua dissertação para o atendimento dos tópicos questionadores, tá bom? E além disso, né, além de dirigir, ela é uma banca que cobra também de maneira bem específica uma dissertação expositiva e não uma dissertação argumentativa como é a regra nas demais bancas, FCC, FGV e por aí vai, tá? Então você tem aqui uma dissertação expositiva em que você não é convidado a dar a sua opinião sobre um determinado fato e sim expor os conceitos, as informações que a banca ela demanda de você, tá? As informações que estão expressas nos tópicos questionadores, tá bom? Então aí eu já falei sobre as características da banca, vocês já conhecem, tá? Em relação à estrutura do seu texto, bem, se no texto dissertativo argumentativo a gente tem a estrutura clássica, que se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão, aqui na Banca Sebrasp não é obrigado a você seguir essa estrutura clássica. Inclusive, você pode utilizar a estrutura moderna do texto dissertativo, que é aquela estrutura em que você só vai apresentar desenvolvimento no seu texto, você não apresenta nem introdução, nem conclusão, tá? A gente já vem acompanhando recurso há muitos anos aqui no Estratégia, né? Eu sou professor discursivo aqui há muitos anos, e a gente acompanha recursos com habitualidade, a gente vê alunos tirando nota máxima sem apresentar uma introdução e um parágrafo de fechamento de maneira separados, né? De maneira clara e separada, tá? Então a banca ela aceita. Contudo, não é essa abordagem que nós recomendamos aqui para você. A gente sempre recomenda que vocês façam
um parágrafo introdutório como forma de uma progressividade para o seu texto. É algo que auxilia na coesão do seu texto, né? Então, quando a pessoa vai pegar para ler, ela na introdução ela consegue ter a noção do que você vai falar e aí a progressão para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo do seu texto é uma transição mais suave, porque o leitor ele já sabe o que vai ser falado, né? Já tem uma noção e essa noção ela é transmitida por meio da sua introdução. Então, nós recomendamos que você faça a introdução, ainda que simples, tá? Não precisa ser uma introdução que venha reproduzir exatamente todos os tópicos, porque às vezes os tópicos são muito grandes. Então, se você for reproduzir os tópicos, você vai fazer uma introdução de 6 linhas, 7 linhas, e esse não é o objetivo, porque vocês sabem que a maior parte da pontuação, 95% da pontuação da sua questão, ela vai ser destinada ao atendimento dos tópicos questionadores. É se você respondeu o que os tópicos questionadores pedem, né? O famoso deu que se pede. Se você respondeu, você já leva 95% da questão. Os outros 5% são para a apresentação e a estrutura do seu texto, tá? Onde, né, no qual alguns outros critérios vão ser avaliados, como legibilidade, translineação, paragrafação, tá? E a coesão do seu texto, coesão e coerência, tá bom? Então, meus amigos, você pode responder direto aos tópicos questionadores, mas nós recomendamos que você faça um parágrafo introdutório, tá bom? Feito esses esclarecimentos iniciais, vamos falar agora sobre o conteúdo, sobre os aspectos teóricos referentes ao nosso tema. Vocês vão me perguntar, professor, de onde você tirou esse tema? Será que é um tema relevante? Vamos ver, pessoal. Então, eu tirei aqui direto do site da PRF, Políticas Públicas da PRF, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, as ações finalísticas da PRF estão estruturadas em 4 políticas públicas. Nós vamos ver quais são essas 4 políticas públicas, tá? E aí ele vai falando, né? Ser elaborado, tá? Os principais resultados dessas ações finalísticas são essas aqui, ó, as ações finalísticas. Serão definidos quando da elaboração dos respectivos programas. E bem, né, aqui ele fala alguns documentos importantes, né, o Plano Estratégico da PRF e o PPA, que é um instrumento de planejamento orçamentário, né, aqui é mais para a parte orçamentária, para a gente não é tão relevante, tá? Não sei a noção que vocês têm de AFO, mas aqui o PPA é o documento que trata sobre o planejamento orçamentário, os programas que devem ser desenvolvidos ao longo de 4 anos, entra num determinado governo e acaba no primeiro ano do governo subsequente, tá? Enfim. O que interessa para a gente aqui? As ações finalísticas. E depois a gente vai falar sobre as 4 políticas, essas são muito importantes, tá? Então, ações finalísticas, redução da violência no trânsito nas rodovias federais, promoção da mobilidade nas rodovias federais e intensificação do enfrentamento à criminalidade nas rodovias federais e áreas de interesse da União, tá? Então, isso aqui é totalmente relacionado ao nosso tema, tá? Uma das ações finalísticas definidas no plano estratégico da PRF, tá bom? Bem, agora vamos falar sobre quais são as 4 políticas, né? Então, eu trouxe antes aqui o mapa estratégico, e aqui tem os resultados institucionais, que são aqueles 3 que eu mostrei lá no parágrafo anterior. Redução da violência, promoção da mobilidade e intensificação do enfrentamento à criminalidade nas rodovias federais, tá bom? Aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção mesmo, tá? Vamos agora entrar aqui nos programas. Qual é o programa número 1? Política de enfrentamento à criminalidade nas rodovias federais. Qual é o 2? Política de fortalecimento institucional. 3. Política de mobilidade. 4. Política de segurança viária, tá? Nós vamos tratar sobre todas essas políticas ao longo dos nossos simulados, tá? Mas o que é que interessa aqui pra gente? Interessa que você conheça as principais palavras relacionadas ao desenvolvimento de temas ligados à Polícia Rodoviária Federal, tá, meus amigos? Então você tem que ter aí algumas palavras na sua cabecinha para você utilizar como repertório na sua redação, tá bom? Olha aqui, na política de enfrentamento à criminalidade das rodovias federais tem por finalidade a ampliação da eficiência de atuação na PRF no combate aos ilícitos em rodovias federais, aumentando a acurácia, né, a precisão das abordagens policiais com tratamento sistemático de informações. Então, meus amigos, esse aqui é um ponto fundamental, tratamento sistemático de informações, gerando um direcionamento para as ações policiais. E aqui é uma palavra muito importante que nós vamos comentar aqui, o policiamento orientado por inteligência. A intensificação dos acordos de cooperação e operações em conjunto com outras instituições de segurança pública. Esse aqui, que é o nosso terceiro tópico questionador, né? A intensificação dos acordos de cooperação e operações em conjunto
com outras instituições de segurança pública, né? Não só de segurança pública, né? Por exemplo, com o IBAMA, com o ICMBio, não é segurança pública, tá? No caso da repressão dos delitos de natureza ambiental, tá? E com a priorização de ações de combate aos crimes ambientais e de promoção dos direitos humanos. E aí ele vem contando aqui uma série de coisas, tá, pessoal? Devido ao nosso tempo, eu não vou poder ler com vocês, senão nós vamos extrapolar demais, tá? Mas fiz questão de deixar aqui para que vocês tenham uma noção, né? Deem o print e leiam e decorem as informações que aqui estão, tá bom? E aqui esse finalzinho eu vou ler, né? Para tanto, já considerando a limitação de recursos, medidas como policiamento orientado por inteligência, de novo, essa palavrinha, né? E a atuação com base em evidências, também vamos falar sobre isso. São norteadores da presente proposta, sendo preciso que haja uma constante atualização das técnicas e equipamentos utilizados pelo órgão, a fim de acompanhar a evolução das modalidades criminosas e garantir a efetividade das ações de combate ao crime, tá? Então essa parte aí foi para vocês terem uma noção. E agora nós vamos entrar aqui nos nossos tópicos, tá? Principais crimes enfrentados pela PRF nas rodovias federais e seus impactos na segurança pública. Meus amigos, essas ideias todas estão valendo, tá? Tráfico de drogas e armas, contrabando e descaminho, crimes ambientais, exploração sexual de crianças e adolescentes. Se vocês entrarem hoje no site da PRF, vai ter lá o projeto Mapear, que é um projeto desenvolvido com a ONG justamente para poder mapear os locais onde ocorrem que tem mais incidência de exploração sexual de crianças e adolescentes ao longo das rodovias. Tem até no site da PRF, se vocês forem dar uma fuçada, tem uma apresentação, uma página em Power BI que tem vários gráficos, várias informações, tá? E essas informações, elas são advindas principalmente aí do projeto Mapear. Repressão ao roubo de carros e veículos, algo que se tornou endêmico no Brasil nos últimos anos. E os impactos, né? Os impactos dos crimes que ocorrem nas rodovias federais. Sensação de segurança, fortalecimento das organizações criminosas, né, pessoal? Que, em grande parte, operacionalizam crimes como o tráfico de armas e drogas e o contrabando e descaminho, que são grandes fontes de renda para o crime organizado. E aqui, como um impacto que pouca gente se lembra, é a competitividade econômica. Por quê? Porque o crime como contrabando e descaminho, ele representa uma ameaça à competitividade. Só um segundo aqui, pessoal. Só um segundo, deu problema aqui, achei. Então, crimes como contrabando e descaminho, eles ameaçam a indústria nacional. Por quê? Porque você tem lá o fabricante que paga todos os impostos, está totalmente conforme a lei, e lógico ele vai apresentar um produto mais caro. E aí vem o produto contrabandeado, e esse produto contrabandeado acaba chegando por um preço bem mais barato, e obviamente isso representa uma concorrência desleal ao fabricante, ao comerciante, à indústria. Por isso que eu falo de dano à competitividade econômica, porque nesse caso, de mercadorias que não são ilegais, cuja venda não é ilegal, exemplo, cigarro, né? Existe aí uma questão doutrinária, né, de dividir quais são tráfico de cigarro, né, o tráfico de cigarro pode ser tanto descaminho como contrabando, mas eu não sou professor de penal, não vou aqui falar para vocês sobre isso. Não vou entrar no mérito sobre isso, né, mas se aquele cigarro for permitido, é descaminho, se for proibido, é contrabando. Enfim, tem uma nuance, importante que vocês vejam isso com cuidado, tá bom? Enfim, né, então esses mercadorias que não são proibidas, como o cigarro, eles representam uma ameaça, né, uma ameaça aos fabricantes nacionais, ao comércio, é uma desvantagem no que se refere à competitividade econômica, tá bom? Nós exploramos aqui os principais pontos do tópico 1, vamos aqui para o tópico 2. Bem, estratégias e operações adotadas pela PRF para prevenir e reprimir tais crimes. Policiamento orientado por inteligência e atuação com base em evidência. Professor, como é que é esse tal de policiamento orientado... O mouse está colaborando aqui na...
Um segundo. Pronto. Como é que é esse policiamento baseado em inteligência e essa atuação com base em evidências? Meus amigos, a atuação ou policiamento orientado por inteligência é aquele que se usa de dados, de informações, para que você tenha maior acurácia na realização de operações policiais. Exemplo, você tem lá uma série de dados que permitem que você mapeie nas rodovias federais os locais e horários em que há maior incidência de um determinado crime. Então, ao invés de você fazer uma blitz de forma aleatória, você vai atuar nos pontos em que você tem mais conhecimento de que a incidência de um determinado crime que você quer reprimir é maior. Isso aí é o policiamento orientado por inteligência, tá? E a atuação com base em evidência também se relaciona ao tratamento de dados, só que é um pouquinho diferente, né? Então imagine no caso anterior que você decidiu fazer uma blitz na rodovia XYZ no horário ABC, tá? Então, você pode fazer uma abordagem aleatória ou você pode fazer uma abordagem com base em um perfil específico. Digamos que você faça uma operação dos dois jeitos, você consiga reunir dados e lá no final você consegue afirmar que um policiamento feito de forma aleatória foi mais eficaz do que com base no perfil de condutor X. Então, isso é atuação com base em evidência, né? Você testa de forma empírica, você compara e você chega à conclusão que existe uma melhor maneira, uma maneira mais eficaz de fazer isso. Isso aí é atuação com base em evidência, tá? Sistemas tecnológicos de suporte à atuação policial, então digamos que você tem lá radares, a montante, né, radares, lá no início da rodovia, que leem placas, né? Então, esse radar, ele já é tratado, essas imagens, né? Essas câmeras, elas têm as imagens tratadas e elas são capazes de informar quais são os veículos que são irregulares, quais são os veículos que podem estar, em que há condutores que podem estar praticando determinado delito. Então isso, né, essa informação, esse tratamento de informações, ele faz uma atividade, né, ele proporciona que a atividade da PRF seja muito mais eficiente. Então, ao invés de você fazer algo aleatório, você faz algo dirigido, tá? E aí a gente pode falar em vários outros exemplos, né, o uso de vantes, né, veículos aéreos não tripulados e por aí vai, tá? Eu também coloco aqui, né, operações temáticas estruturadas de grande escala. Exemplo, ESG, que é uma operação contra a exploração sexual de crianças. Tamoio, que é uma operação contra tráfico de drogas. E Lábaro, contra crime organizado, que aí são várias coisas, né, pessoal? Ações de prevenção e educação para o trânsito e cidadania, e a gente pode falar da Semana Nacional de Trânsito, do Maio Amarelo, que é o mês em que nós estamos, inclusive, e da carreta de cinema rodoviário, né, que é aquela carreta da PRF que tem um cinema lá dentro, existem vários filmes que são passados, filmes com um caráter pedagógico, para que as pessoas tomem consciência e se tornem motoristas melhores e provoquem menos acidentes, tá? Então, são possibilidades que você pode ter aí na sua cabeça na hora de construir o seu texto. Vamos seguir. Bem, a importância da integração da PRF com outros órgãos de segurança. Meus amigos, aqui a ideia é você construir sinergias, né? Então, digamos que a PRF, ela como tem a jurisdição nas rodovias federais, ela faz uma determinada abordagem, a PRF angaria informações são transmitidas ao Ministério Público, que vai ajuizar a ação penal, e aí você tem, por exemplo, o COAF, que vai passar informações de natureza de transações bancárias. Então, essa atuação coordenada e integrada, ela promove uma atuação também mais eficiente. E aí eu coloco aqui, né? Compartilhamento de dados, inteligência e infraestrutura, reduzindo sobreposições e lacunas operacionais. Possibilita que cada órgão atue conforme sua especialização
e atribuições legais de forma complementar. Padronização de procedimentos, o desenvolvimento de boas práticas e a racionalização do uso de recursos públicos. Todas essas ideias são ideias válidas aqui para você desenvolver o seu texto. Tá? Bem, agora vamos para a nossa proposta de solução, que o nosso tempo aqui já foi estourado. Vamos aqui à nossa introdução, como eu falei que ia fazer, tá? A malha rodoviária federal, por sua extensão territorial e relevância econômica, constitui também um ambiente estratégico para o escoamento de atividades criminosas no Brasil. Então, meus amigos, essa frase, esse primeiro período aqui é uma grande ambientação sobre o nosso texto, né? Eu começo falando sobre a malha rodoviária federal, e aí, bem, eu falo que é um ambiente estratégico para o escoamento de atividades criminosas no Brasil, tá? Diante desse contexto, aí entra aqui o nosso autor, né, o nosso grande ator do texto, né? Diante desse contexto, a Polícia Rodoviária Federal, e aí eu coloco PRF aqui a sigla, porque depois eu posso usar PRF à vontade, né? Exerce papel essencial não apenas na fiscalização de trânsito, mas, sobretudo, na repressão qualificada a crimes de diferentes naturezas. Que esse aqui é o nosso tema, é o tema do nosso texto, tá, meu amigo? Contribuindo para a segurança pública e a proteção do patrimônio nacional, que são aspectos que estão lá no artigo 144 da CF/1988. O caput do artigo 144, o inciso referente à PRF, vocês devem ter decorados, tá, meu amigo? Porque é fundamental, é uma dica, é um repertório fácil e é fundamental para sua parte objetiva também, tá bom? Então, isso aqui você precisa ter decorado. Se eu não me engano, é o 144, tá? Em primeiro lugar, os principais... E aí eu começo aqui no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, respondendo ao primeiro tópico questionador. Observe o uso dos conectivos, né? Em primeiro lugar, os principais crimes enfrentados pela PRF nas rodovias incluem o tráfico de drogas, armas e pessoas, o contrabando, o transporte ilegal de animais silvestres, os crimes ambientais, o roubo de cargas e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então aqui nem precisava isso tudo, tá? Quando a banca pedir principais, assim, para você ter muita segurança, 4, né? Aqui eu já poderia ter parado, tá bom? A gente observa nos padrões de resposta da banca, quando ela pergunta, assim, no máximo, ela espera que você dê 4 exemplos, no máximo, na pior das hipóteses, tá? Essas práticas impactam diretamente a segurança pública ao fortalecerem, aqui entra o segundo ponto do nosso tópico, né? O impacto na segurança pública. Ao fortalecerem organizações criminosas, alimentarem mercados ilícitos e comprometerem o controle estatal sobre atividades econômicas e territórios. Né? O comprometimento do controle estatal sobre o território é a ação principalmente do crime organizado, né? Além disso, observe o uso dos conectivos, né? Como alguns chamam, afetam a integridade da malha rodoviária, elevam os custos logísticos e colocam em risco a vida de motoristas e usuários, consolidando as rodovias como canais relevantes de circulação ilícita e difusão de condutas criminosas. Vamos aqui para o nosso segundo tópico. Nesse contexto, a PRF desenvolve estratégias específicas para a repressão e prevenção desses crimes, com destaque para o policiamento orientado por inteligência, a instalação de sistemas de monitoramento eletrônico e a realização de grandes operações integradas como a égide, Tamoio e Lábaro. Lábaro é bandeira, né? Lábaro que ostentas estrelado, né? Não é isso que está no nosso hino? Tais ações envolvem abordagens qualificadas, verificação documental, análise de perfis de risco e interdição de rotas utilizadas por organizações criminosas. O uso de tecnologias como sistema de leitura automática de placas e a integração com bancos de dados interligados amplia a capacidade de resposta da corporação, tornando mais ágil e eficaz a identificação de ilícito em curso nas rodovias federais. Então aqui respondi suficientemente tudo aquilo que tinha sido nos demandado no item 2. Por fim, e aí pessoal, não precisa conclusão, tá? Você pode começar o seu último parágrafo com estruturas como por fim, finalmente, afinal, é esse o padrão utilizado pela banca nos seus padrões de resposta, tá bom? Por fim, a efetividade da atuação da PRF depende em grande medida da integração com outros órgãos de segurança e fiscalização. Na prática, essa atuação integrada permite combinar competências e suprir limitações operacionais. Por exemplo, em uma operação contra o tráfico de drogas, a PRF pode realizar a abordagem inicial, enquanto a Polícia Federal investiga conexões transnacionais, o COAF rastreia movimentações financeiras suspeitas e o MP conduz a responsabilização judicial.
Com isso, a atuação conjunta assegura a repressão imediata e desarticulação da estrutura criminosa. Esse modelo de cooperação multiplica a eficácia das ações, evita sobreposições e reforça a legitimidade das respostas estatais à criminalidade organizada nas rodovias. Meus nobres, se eu conseguir achar o mouse aqui, a gente acaba. Meus nobres, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham praticado, tá? Me coloco à disposição de vocês nessa caminhada para que vocês possam se preparar em alto nível. Para quem ficou com alguma dúvida ou quer tirar alguma dúvida, meu Instagram é prof.marcio.damasceno. Nos vemos na próxima. Um forte abraço a todos.